para quem está do teu lado e fala assim: graça ou desgraça? Céu ou inferno? Hã? Luz ou trevas? Vou perguntar de novo: graça ou desgraça? Então senta, senão vai perder a graça. Onde até mesmo o sumo sacerdote, se tivesse alguma realidade fora de um princípio, desgraçadamente ele era morto no Santo dos Santos, na presença de onde Deus se manifestava unicamente. Uma desgraça, uma total desgraça. No Santo dos Santos, na presença de onde Deus se manifestava unicamente. Uma desgraça, uma total desgraça. Quando Jesus ali na cruz, ele grita, ele não grita nenhuma lei, ele não grita para o Pai, senão outra coisa, ele estendido na cruz, ele grita: está consumado. Está cumprido, né? Que está escrito na Pago. lei. Ele grita na cruz: acabou. O que Jesus gritou na cruz foi: chega, acabou, está consumado, está pago. O que estava Eu não sei você, mas eu dava um brado de louvor a Deus cumprindo melhor do que esse. estava O que determinado. Jesus gritou foi: chega, acabou. Se cumpriu a Chega lei. da lei, Se chega do cumpriu o que os velho, profetas chega. dizem. O que Jesus gritou foi: chega, acabou. Chega da lei, chega do velho, chega, acabou. Foi isso. Ele não veio para fazer algo que não foi terminado. Acabou. Sacode uns quatro do teu lado e fala: tua conta tá paga. Eis que eu não vim Sem abolir constrangimento, as fala para quem está do leis. seu lado: sai dessa desgraça e vai para graça. A lei é boa e santa. Fala: sai dessa Romanos desgraça 7. e vai para graça. Aplauda o nosso Deus se você crê nisso. Sai dessa desgraça e vai para graça. Sem constrangimento, fala para quem está do seu lado: sai dessa desgraça e vai para graça. Fala: sai dessa desgraça e vai para graça. Aplauda o nosso Deus se você crê nisso. Sai dessa desgraça e vai para graça. Sai dessa desgraça e vai para graça. Os profetas, eles eram Fala: sim sai dessa desgraça e desgraçados, vai né, para por graça. Aplauda o nosso Deus se você crê seguir as nisso. leis. Sai dessa Engraçado, né? desgraça e vai para graça. A lei, ela exige da gente. A lei, isso não é evangelho. A lei exige Evangelho é boas justiça novas. nossa. A As graça boas novas foi pregada a concede Abraão. justiça. Abraão guardou os mandamentos. A lei, ela exige da gente. Claro, A adultera, lei, isso não é evangelho. A lei, ela exige da gente. casado. A lei, isso não é evangelho. A lei exige justiça nossa. A graça A lei era contra os concede homossexuais também. justiça para nós. Acho que é por isso Porque que ele é enquanto contra as leis. você não discernir quão desgraçada é a lei, você nunca vai conseguir desfrutar da beleza da graça. Eu amo essa frase. Porque enquanto você não discernir quão desgraçada é a lei, você nunca vai conseguir desfrutar da beleza da graça. Se você pensa que algo na lei podia justificar e mudar a vida de alguém, você está enganado. Ó, eu pausei o vídeo aqui porque esse camarada está enganado. Os profetas, eles eram tão rigorosos com as leis ao ponto que simplesmente Isaías, quando assim é mencionado pelo profeta, que um anjo foi falar com ele, ele disse: olha, eu sou um homem de palavras torpes. Então, por mais que ele guardasse ainda, eles eram falhos, mas eles eram preservadores da lei. Os sacerdotes eram chamados de santos, não eram à toa, porque eles também guardavam as leis divinas e repassavam para o povo. Ainda que, é claro, que existiam os falhos, né? Então, eu só penso, se as pessoas como esta aí
continuarem pregando isso, imagine daqui a 80 anos, vamos dizer bem assim, eu estou com 40, se Deus me der 120 anos de vida, imagine se eu fosse como ele. Você acha que não tem mais o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou o Velho Testamento, que eles assim o chamam. Imagina só, daqui a 120 anos, se eu fosse como ele, chegasse um cara cristão, tivesse dentro de um lugar, passando eu, e visse esse camarada dentro desse lugar e lá estivesse cheio de homossexuais, um exemplo. Aí eu fosse pregar para ele. Ele falava assim, mas peraí, não é você que pregava um camarada, pegava anos atrás, que não existe o Velho Testamento, que não precisa mais seguir? Bom, quer dizer, o homossexualismo não precisa mais, porque está no Antigo Testamento, ou no Velho, onde que fala que o homem não pode deitar com outro homem. Aí, em outra situação, eu passava por uma estrada, ao ponto que eu visse o mesmo homem com um animal. Como que seria? Aí, passando num campo, aí já imaginou lá no meio da mata, o mesmo homem com um animal? Como que seria? Ele tendo relações ali. Aí você vai falar com ele, está escrito que um homem não pode deitar com a mulher. Aí você vai falar assim, o rapaz está lá e vai dizer assim, mas você não era o cara que dizia que não pode viver mais da antiga aliança? Da velha aliança? Não, eu sou cristão, eu vivo na graça. E onde é que está escrito que o homem não pode deitar com a mulher na Bíblia? Aí você apagou o que era velho, como você está falando aí, pronto. Não tem nem respaldo, né? Mas aquele que gritou e disse: acabou. Olha. Acabou. Não tem velha aliança mais. Acabou tudo. Tá vendo? Acabou lei. Acabou velha aliança. Acabou uma vida de desgraça, onde você tenta e não consegue, tenta não consegue, tenta não consegue, vive dependente, vive debaixo de leis e no final da vida você ainda pode ser apedrejado. Tem que te impulsionar, tem que te levar. É uma desgraça. É uma desgraça querer voltar para o Velho Testamento. É uma desgraça. É uma desgraça você olhar para o que Cristo fez. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo inteiro. É uma desgraça você olhar para Ele. E tudo que Ele sofreu, Ele se tornou pecado. E olhar para tudo isso e dizer: ainda tem algo que eu preciso fazer. Com as indagações dessa aí, esse camarada, eu acho que ele era possuído, né? Porque, imagina, o cara fazer um tipo de pregação dessa e dizer que a velha aliança é uma desgraça, o Velho Testamento é uma desgraça. Ele propor esse tipo de indagação, cara, tá possesso, cara. Esse cara tá possesso. Porque, imagine, nós anularmos as leis, aonde que está escrito que o homem não pode deitar com outro homem, aonde está escrito que o homem não pode deitar com um animal. E ele diz que não existe mais nada do velho no novo. Olha, a carne, abster-se de sangue, está no Antigo Testamento, está na lei. Foi dito lá pelo Espírito Santo através de Tiago. Carne sufocada também está na lei. Cara, esse camarada aí, ele tá possesso demais. Entendeu? Idolatria também está na lei, queiram ou não. E tudo que está escrito na antiga era sombra do novo. Quer dizer que o novo também é uma desgraça? Não. Tem como o cara fazer uma analogia dessa? Ele estava possesso. Mateus capítulo 17, 5:17 diz: eis que eu não vim abolir as leis. O próprio Jesus disse isso. Tem uma interpretação de uma tradução errônea, em que as pessoas pegam no texto de Coríntios capítulo 3, no versículo 11,
que erram, a qual o texto fala que Moisés, quando subiu ao monte, o véu era posto sobre ele, porque ninguém podia fitar os olhos em Moisés. E o texto da tradução da Almeida, erroneamente, foi traduzido da frase seguinte: no qual a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, que por Cristo foi abolido, dando a entender que Jesus veio abolir o Antigo Testamento. Não. A tradução atualizada da João Ferreira de Almeida diz que o que foi abolido é o véu que estava posto. Porque a tradução diz, olha, e o véu que era posto sobre ele foi removido por Cristo. O véu, e não a antiga aliança. Porque o início do texto fala que a antiga aliança, ou o que estava cravado em pedras, foi glorioso. Como que eu posso chamar isso de desgraçado? Esse cara estava possuído, cara. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que o pecado, a palavra ali apontada na tradução antiga, mal interpretada, mal traduzida, diz o pecado, aquele que peca, comete iniquidade. A palavra iniquidade é aquele que transgride a lei. Na tradução atualizada, fala aquele que comete pecado transgride a lei, porque a transgressão é o pecado. Ou o pecado é a transgressão da lei. Quer dizer que eu sou desgraçado quando eu sigo a lei? Não. Eu sou um pecador quando eu transgrido a lei. E Paulo fala, não conheceu o pecado senão pela lei. Então, como que as pessoas vão conhecer que estão pecando se eles não conhecerem a lei? Como é que você vai saber que você está errando? A lei é interpretativa. Salvador foi um rabino da sua época, para muitos, e ele interpretava a lei. Na lei está escrito para apedrejar, também está escrito para amar. Quem não tem pecado atira. E todos ali tiraram. Porque dar a vida é melhor do que tirar a vida. Por causa da misericórdia, diz Tiago. Terei misericórdia para aqueles que tiveram misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Qual era o juízo? Morte. Justiça de Deus era morte sobre Davi. Cometeu o pecado da transgressão, do adultério e um homicida. Mas ele diz, bem-aventurados, o próprio Davi diz, bem-aventurados aqueles que Deus encobre suas transgressões. Porque teve misericórdia sobre Davi. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo tinha que ser executado, mas ele teve misericórdia. 1 João 3:8 fala que Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Aquele que pratica o pecado, ou aquele que pratica a transgressão da lei, aquele que mantém em prática e transgride sempre, uma após a outra, é filho do diabo. Para isso veio o filho, para desfazer as obras do diabo. O que é as obras do diabo? É sempre fazer o homem pecar contra a lei divina. Esse aí está fazendo isso aí, ó. Sem mais, sem menos.